Caros irmãos, queridas irmãs, no domingo passado, São Marcos contava para nós como foi o envio dos 12 apóstolos. Na verdade, esse envio era uma espécie de treinamento, porque a grande missão que Jesus dá depois aos apóstolos é de irem pelo mundo inteiro para pregarem o evangelho a toda criatura. Isso vai acontecer só depois da ressurreição de Jesus, antes da sua ascensão. Então, naquele momento começa a grande missão da igreja: fazei todos os povos discípulos meus, batizai. Começa essa missão universal. O envio dos 12, que foi narrado por São Marcos no Evangelho de domingo passado, aconteceu antes da morte de Cristo, e era uma espécie de treinamento, era uma espécie de instrução que Jesus dava para eles. Tanto é que os detalhes são bem diferentes. Ali Jesus diz que eles não devem pregar para os pagãos, nem para os samaritanos, mas que eles devem ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrem nas cidades dos pagãos, nem nas cidades dos samaritanos, vocês vão pregar aos judeus. E Jesus, dizia São Marcos, deu poder, autoridade, para que os apóstolos, ungindo os doentes com óleo, os curassem, para que eles expulsassem os demônios, para que eles pregassem a conversão, o reino de Deus. E assim os apóstolos fizeram. Jesus os enviou. A própria palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Então, quando Jesus diz assim: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, ele está dizendo: assim como eu sou o apóstolo do Pai, vocês são os meus apóstolos. Ele me enviou, eu envio vocês. Então eles vão como representantes de Cristo, como ministros de Cristo, em nome dele. E nós podemos imaginar que os 12 ficaram muito assustados, ficaram muito espantados quando viram que, de fato, quando eles ungiam os doentes com óleo, eles ficavam curados. Que quando eles repreendiam o demônio, ele fugia. Certamente eles mesmos ficaram assombrados com aquilo que acontecia por intermédio deles. E o evangelho de hoje começa justamente dizendo que os 12 voltaram. Jesus chamou os 12, Jesus reuniu os 12, e eles contaram tudo o que haviam feito e ensinado, certamente muito entusiasmados, muito empolgados com tudo o que havia acontecido. Claro, deve ter havido também dificuldades, deve ter havido pessoas que não os receberam, mas eles fizeram curas, expulsaram demônios. Imaginem só o entusiasmo deles, o assombro, a alegria, querendo contar para Jesus os fatos. Mas certamente também eles estavam cansados, fatigados, porque eles tinham se gastado, eles tinham se consumido, se doado, andado por muitos lugares, feito muitas coisas, falado muito. Então a gente vê a delicadeza de Jesus, o cuidado de Jesus para com os seus, quando ele diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. São Marcos diz que eles não tinham tempo nem para comer, porque era tanta gente que vinha, porque queria falar com Jesus, falar com os apóstolos, ouvi-los. Não tinham tempo nem para comer. Então Jesus manda que eles venham com ele para um lugar deserto, afastado, se retirem,
se recolham para descansarem, para se reabastecerem. Eles tinham se gastado, agora era necessário que eles recuperassem as forças, refizessem as forças. Esse convite de Jesus nos mostra o primado da oração sobre a ação. A vida contemplativa, a vida interior, é que sustenta um apostolado, é que sustenta uma missão, é que dá sentido e eficácia, fecundidade aos nossos trabalhos. Sem oração, os nossos trabalhos são estéreis, são ineficazes, não produzem fruto, porque não estão enraizados na intimidade com Jesus, na amizade com Ele. Quando São Marcos narra lá atrás a vocação dos 12, quando ele conta que Jesus escolheu dentre os seus discípulos os 12 apóstolos, ele usa uma expressão muito interessante que só ele usa. Ele diz assim que Jesus escolheu os que ele quis para estarem com ele e para enviá-los a pregar o evangelho. Então são duas razões, são duas finalidades. Primeiro, para estarem com ele. Depois, como consequência desse estar com Jesus, como consequência da amizade, da proximidade, da intimidade com Jesus, enviá-los a pregar o evangelho, dar testemunho dele. Portanto, o apostolado, a missão, o trabalho, precisam estar alicerçados na oração, que é como que o coração pulsante, que vai jorrando sangue, vai bombeando sangue para todos os membros do corpo. E se o coração não bate, então os membros não conseguem executar as suas tarefas direito. Quando a pessoa tem problema de coração, o coração bate fraco, a pessoa se sente fraca, não consegue nem levantar da cama. A oração é a respiração da nossa alma. Uma pessoa que não respira fica asfixiada. Nós até dizemos que a missa é uma pausa restauradora na caminhada rumo ao céu. Nós viemos aqui fazer essa pausa restauradora, interrompemos as nossas atividades, os nossos trabalhos, para nos refazermos, para nos revigorarmos, nos alimentarmos com a palavra de Deus, com a Eucaristia. Nós vivemos num tempo de muito ativismo, de muita agitação, e as pessoas estão sempre querendo fazer coisas, até mesmo na igreja. Há uma certa concepção de pastoral nas últimas décadas na igreja, que entende pastoral como ativismo, como fazer muitas reuniões, muitos planejamentos, muitas coisas. Mas qualquer coisa que nós façamos sem estarmos com as raízes lá, na intimidade com Jesus, nessa necessidade de nos recolhermos, de ficarmos a sós com Deus, sem Eucaristia, sem confissão, sem terço, sem meditação da palavra de Deus, em síntese, sem oração, tudo fica ineficaz, tudo fica estéril, vazio, sem sentido. O padre, por exemplo, quando ele está sozinho em casa, rezando a liturgia das horas, ele está fazendo pastoral, ele está pastoreando por meio da oração, buscando a intimidade com Deus. E assim na nossa vida também, nós corremos sempre esse risco de cairmos num ativismo desenfreado e nos esquecermos, negligenciarmos aquilo que é essencial. Então Jesus vê que os apóstolos trabalharam tanto, fizeram tanto e que estavam cansados. Agora, venham aqui, vamos ficar um pouco a sós. Desfrutem da minha companhia, da minha amizade. Eles foram chamados por Jesus para serem seus amigos, para estarem com Ele. Nós não somos empregados que trabalham na empresa de Jesus e Ele é nosso patrão. Nós somos os seus amigos, que Ele escolheu, que Ele chamou para termos um relacionamento
íntimo, amoroso com Ele, e é como consequência disso que então nós podemos dar testemunho dele, trabalhar em prol do seu reino. Então, seja na igreja, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso cotidiano, na nossa vida de trabalho, de estudo, nós temos que dar prioridade à oração, para nos abastecermos. Carro sem combustível não anda. E nós, sem oração, também não temos como colocar em prática aquilo que ouvimos da palavra de Deus na nossa vida. Era tanta gente vindo e saindo, eles atravessam o lago de barco, mas logo que eles chegam do outro lado, a multidão já foi a pé e já os está esperando de novo na outra margem. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor fica desorientada, uma ovelha sem pastor fica vulnerável, indefesa, à mercê dos lobos que querem devorá-la. Uma ovelha sem pastor se extravia, se perde, não sabe para onde ir, pode morrer de fome ou de sede porque não encontra água, não encontra comida. Quando Jesus viu aquela gente toda que vinha sedenta, faminta de ouvir a sua palavra, de estar com ele, ele se compadeceu. Numa outra passagem, Jesus vai dizer assim: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua colheita. Também hoje, há uma numerosa multidão lá fora que vive desorientada, perdida, como ovelha sem pastor, vivendo uma vida sem sentido, porque não conhece Jesus, porque não conhece o Evangelho, à mercê do demônio, do pecado, da morte. Faltam pastores. Na primeira leitura de hoje, Deus fala pela boca do profeta Jeremias: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Falando para os líderes, os chefes dos judeus lá do Antigo Testamento, né? Os sacerdotes, os reis, profetas, os maus pastores, que não cuidavam do rebanho, que negligenciavam a sua missão, a sua função. E daí Deus faz uma promessa: eu reunirei o resto de minhas ovelhas, suscitarei para elas novos pastores, farei nascer um descendente de Davi que reinará como rei e será sábio. É de Jesus que Jeremias está falando. Os novos pastores, o descendente de Davi que reinará como rei e será sábio, é Jesus e os seus apóstolos. Então essa promessa que Deus fez por meio de Jeremias se cumpre no evangelho de hoje, quando Jesus, o bom pastor, olha para aquela multidão e vê que são como ovelhas sem pastor, porque os sacerdotes, os mestres da lei, Jesus devia poder contar com eles. E no entanto, foi justamente ao contrário, né? Foram eles que tramaram a morte de Jesus. Em vez de encaminharem as pessoas para Jesus, queriam afastar as pessoas dele, ultrajando, difamando. Mas Jesus então providencia esses novos pastores, ao escolher os apóstolos, para pastorear o novo povo de Deus, que é a igreja. Claro que na igreja também existem maus pastores. Os pastores da igreja, nós sabemos, são os bispos, são os padres, são os sacerdotes. Existem bons e maus pastores. Nós devemos fazer aquilo que Jesus disse: pedi ao Senhor da messe, porque também as vocações, elas são cultivadas, elas são geradas na oração. Se nós não pedimos, o Senhor não manda. Pedi ao Senhor da messe. Então nós temos que pedir
muitos e santos sacerdotes, pedir o aumento e a santificação do clero, pedir a Jesus sacerdote segundo o seu coração. E não só, porque a gente sabe que as vocações se complementam, nós precisamos de vocações religiosas, missionárias, nós precisamos de famílias santas, né, de casais generosos, de casais corajosos, que se dispõem a cumprir a sua missão, de gerarem filhos para Deus e de educá-los para o céu. Porque se os casais não querem ter filhos, de onde é que vão vir os padres, de onde é que vão vir as religiosas, os religiosos, né? Então, nós temos que pedir a Deus que nos mande esses pastores, que nos mande esses operários. Os pais também são pastores, de certo modo, exercem um ministério pastoral. O padre na paróquia exerce um ministério pastoral, ou seja, ele tem a missão de pastorear, de ser pastor. Existem as pastorais que ajudam o padre a desempenhar esse seu ministério, com a colaboração dos leigos. Mas os pais também em casa têm um ministério pastoral, têm um munus pastoral, de conduzirem os seus filhos para Deus, para o céu, de defenderem os seus filhos contra os lobos. Ai dos pastores. Então também não é só para os padres, né? Também para os pais serve. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Ou até mesmo um catequista. Um catequista é um pastor, ele está conduzindo. Alguém que coordena uma pastoral. Ou um professor. Sempre que nós temos alguma responsabilidade sobre alguém que nos foi dada por Deus, e nós devemos orientar, nós devemos conduzir, nós devemos guiar, isso é um exercício de pastoreio. Então, na nossa vida, muitas vezes nós somos conduzidos e outras vezes nós temos que conduzir também, orientar, dirigir. E temos responsabilidade diante de Deus por essa missão que nos é dada. Mas nós não podemos reduzir o pastoreio a atividades, a coisas que fazemos, a palavras que dizemos. O pastoreio se exerce, sobretudo, por meio da oração, em primeiro lugar. Só estando muito unidos a Jesus, bom pastor, pela oração, é que o nosso apostolado, é que o nosso trabalho, a nossa missão será eficaz, terá valor, terá alguma fecundidade. De outro modo, será estéril. Então, Jesus aqui neste evangelho de hoje nos mostra essa necessidade de nós sermos capazes de conciliar a vida interior, a vida de oração, a contemplação, com as nossas atividades, com os nossos afazeres, com o cumprimento dos nossos deveres, não negligenciando nenhuma coisa nem outra, mas sabendo que, como Santo Afonso Maria de Ligório gostava de dizer, quem reza se salva. Quem não reza certamente se condena. A oração é que é o combustível, é o motor da nossa vida. Deveria ser, é para ser assim. E é por isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui para estar com Jesus, para refazermos as nossas forças e assim podermos, abastecidos, ter algo para dar. Não temos para dar para os outros algo se nós não recebemos antes. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós. Vamos pedir a Nossa Senhora por todas as vocações, para que nós na nossa vida saibamos sempre conciliar a oração com a ação, nós saibamos sempre buscar a intimidade, a amizade com Jesus, que é a fonte, a alma de todo o nosso apostolado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.